Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre um conteúdo de extrema importância para qualquer professor envolvido no processo de alfabetização. São as fases de desenvolvimento da escrita nas crianças. Mas antes de ir para o conteúdo de hoje, já vou falando para vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos, comenta aqui ao final o que acharam deste conteúdo e compartilhe, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e disponibilize para mais e mais pessoas por este mundão que é o nosso país. Vamos para o conteúdo de hoje? As fases de desenvolvimento da escrita nas crianças, ela não é um método. Por si só, ela não alfabetiza nenhuma criança. Ela é, sim, um estudo feito por Emília Ferreiro e Ana Teberoski, muito influenciadas pela teoria construtivista de Piaget. Nesse estudo, elas quiseram entender como a criança adquire o seu processo de conhecimento na escrita e na leitura. Dentro desse estudo, elas dividiram em níveis. E o primeiro nível é o nível pré-silábico. No nível pré-silábico, a criança ela já foi apresentada ao mundo das letras. Também nesse nível pré-silábico, temos duas subdivisões, pré-silábico 1 e pré-silábico 2. No nível pré-silábico 1, a criança ela já foi apresentada às letras, porém ela não consegue fazer nenhum tipo de correspondência entre o que nós falamos e o que nós escrevemos. Por isso é muito comum nessa fase elas utilizarem traços, desenhos e garatujas para representar uma palavra. No nível pré-silábico 2, ela já sabe que para eu escrever uma palavra, eu utilizo letras. Porém, as letras que elas escrevem não tem nenhuma correspondência com o desenho, por exemplo, que nós pedimos para escrever, ok? Também é nessa fase do nível pré-silábico que acontece o realismo nominal. A criança idealiza e faz a representação através da escrita. Como? Como, por exemplo, no famoso exemplo do elefante. Você pede que ela escreva a palavra elefante e a palavra formiga. Quando ela idealiza elefante como um animal grande, que de fato ele é, então ela entende que, como por ele ser grande, ela vai utilizar muitas letras. Ao contrário, com a formiga, por ser um animal pequeno, de fato, ela representa com poucas letras. Então ela faz esse realismo nominal, ok? No nível pré-silábico, a criança precisa desenvolver diversas atividades. Nós, professores, precisamos disponibilizar para essa criança uma atividade diária de leitura e de escrita. E dentre essas atividades de leitura e escrita, uma das primeiras que nós devemos realizar é que a criança diferencie letra, número e sílaba. Porque quando ela aprende que para escrever nós utilizamos somente as letras, ela consegue começar a avançar na sua escrita. Além disso, bingo com os nomes deles, atividades de escrever a listas, então nós trabalhamos muito com listas nessa fase, listas de fruta, lista dos nomes da turma, lista de cores, listas de comida preferida, lista de brinquedos, listas de animal de estimação. Então é um trabalho intenso dentro do nível pré-silábico. Também nós já podemos começar a trabalhar com o alfabeto móvel. Porque essa criança no nível pré-silábico, ela ainda não sabe o nome das letras, ela não sabe ainda o som das letras e ela não sabe escrever as letras ainda, corretamente. Então, esse trabalho também tem que ser feito, ok? Um trabalho também muito legal é fazer aqueles alfabetos onde ela associa letra, nome e figura. Ok, pessoal? Também outras atividades orais que nós podemos fazer é rimas, cantigas, parlendas. Isso tudo desenvolve
oralmente a criança e ajuda ela na hora da escrita. Ok, pessoal? A criança desenvolveu todas essas atividades, conseguiu avançar para o próximo nível, que é o nível silábico. A criança no nível silábico, ela já sabe que para eu escrever, eu faço a pausa sonora. Ela já sabe que as palavras são divididas por sílabas. E dentro desse nível silábico, nós temos duas subdivisões também: silábico sem valor sonoro, silábico com valor sonoro. Silábico sem valor sonoro, a criança ela já sabe que a palavra é dividida em pausas sonoras, as sílabas. Porém, ela ainda não consegue fazer essa correspondência corretamente. Por exemplo, você pede que ela escreva a palavra sapo. Ela vai representar por duas letras, porque ela já está silábica. Porém, ela não consegue fazer a correspondência correta. Na primeira sílaba, ela não vai representar com a letra correta, o S do sapo. E nem na segunda sílaba, o P do pó. Ok, pessoal? Por isso que nós dizemos que ela é sem valor sonoro. Ela escreve duas consoantes, normalmente, mas aí qualquer consoante, para representar a quantidade de sílabas daquela palavra, ok? Quando ela avança, ela vai chegar ao nível silábico com valor sonoro. Aí sim, quando ela vai escrever a palavra sapo, ela já representa, na primeira sílaba, a consoante S do sa e na segunda sílaba, a consoante P do pó. Ok, pessoal? Professora, e que tipo de atividades realizar com as crianças para que elas avancem? Aí vocês vão continuar com leitura e escritas diárias. Vocês irão fazer atividades de letra inicial, letra final, quantidade de letras, comparação de palavras, formação de novas palavras dentro de uma palavra. Ok, pessoal? Troca de sílabas, bingo das sílabas. Ok, pessoal? Outra dica muito importante são aquele cartão conflito das sílabas simples, né, com 4 letras, e aí você utiliza o alfabeto móvel. Ok, pessoal? Fizemos todas essas atividades e a criança conseguiu avançar. Então, ela foi para o próximo nível, que é o nível silábico alfabético. No nível silábico alfabético, a criança ela entra em um conflito. Que tipo de conflito? A escrita silábica com a escrita ortográfica. Ela entra nesse conflito. Por exemplo, quando tem que escrever palavras com CH, ela utiliza o X por fazer, né, essa relação do som. Outro exemplo muito recorrente é as palavras com RR. Por exemplo, carruagem. Ela escreve os 2 R's. Só que lá no final, por exemplo, ela não escreveu o M para ficar a palavra correta, carruagem. Então, ela está muito ainda no conflito da escrita silábica com a escrita ortográfica. Ela já avançou. Vocês perceberam que lá no nível anterior, ela estava representando letras quaisquer para representar uma sílaba, para representar as sílabas. Avançou um pouquinho, já conseguia representar as palavras, já conseguia representar as sílabas com as consoantes corretas. Avançou e aí chegou no silábico alfabético, ok? Que tipo de atividades realizar no silábico alfabético? Trabalho intenso, novamente, de leitura e de escrita. E aí nós vamos entrar com as produções. Produção de frases, aquela produção que nós usamos muito, que é utilizar a imagem e colocar 3 frases, por exemplo, e pedir que ela identifique qual das frases representa aquela imagem. Trabalhar com ortografia, CH, NH, LH, RR e entrar com os cartões conflitos que tenham essas dificuldades ortográficas. Ok, pessoal? Fizemos todas essas atividades, o aluno avança para o nível alfabético. No nível alfabético, a criança ela já faz todo esse domínio, ela já reconhece todo o alfabeto, ela já sabe que as palavras
são divididas em pausas sonoras menores, que são as sílabas. Ela já consegue representar as sílabas com as consoantes corretas e ela já consegue fazer produções de textos, pequenas produções de textos. Ok, pessoal? Então, fico por aqui hoje. Escrevam aqui o que acharam desse conteúdo e ative o sininho para sempre receber indicações de vídeos novos. Tchau e até a próxima!